E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Evolução, aula 3. A gente está aqui para completar essa paradinha no neodarwinismo, que é esse movimento científico que surge depois do Darwin. Não desmente o Darwin, mas apenas completa o garotinho, tá? O neodarwinismo ou a teoria sintética da evolução, ela vem dizer que os processos de mutações que Darwin não conhecia, que é essa alteração no DNA que pode ser benéfica ou maléfica para a espécie, e as recombinações gênicas, que são espécies se cruzando e gerando variabilidade, vai fazer com que existam seres com características diferentes, ou seja, variabilidade, e essa seleção natural vai privilegiar esses seres. Eu dei o exemplo no outro vídeo, como por exemplo, um felino que passa a enxergar melhor no escuro, né? E aí gera uma adaptação e isso faz com que esses seres vão sobreviver, vão se reproduzir e vão gerar descendentes com essa mesma mutação, e isso vai se tornar uma característica fixa da espécie, tá? Então, o darwinismo vem para dizer isso, ou teoria sintética da evolução. E aí, uma pergunta que eu sempre faço aos meus alunos: vocês acham que existem mais espécies hoje ou antigamente? E todo mundo, para essa questão das queimadas, do desmatamento, sempre me responde que existiam mais antigamente. De fato, a gente está num processo de perda de espécies, de biodiversidade, que biodiversidade é a quantidade de espécies de seres vivos diferentes, né? E, porém, a gente tem que entender que os primeiros seres que surgiram, seja como surgiram, eles eram seres microscópicos. E à medida do tempo, esses seres microscópicos foram evoluindo e originando todos os seres que nós temos hoje em dia. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber: a gente não pode dizer, determinado ser vivo é mais evoluído do que o outro, porque todos os seres vivos que estão aqui, presentes no planeta Terra, têm a mesma idade evolutiva, vieram do mesmo antepassado comum, que eram seres unicelulares. Ok? Então todos têm a mesma idade evolutiva. O que pode acontecer é ser mais desenvolvido em relação ao antepassado. Esse ser é mais desenvolvido, tá? Ok. Esse ser é mais evoluído. Não, evoluído, todos nós temos a mesma idade evolutiva. E aí, se a gente tinha primeiro seres só microscópicos e hoje a gente tem toda essa diversidade, significa que está acontecendo um processo de especiação, formação de novas espécies. E esse processo, ele vai, para acontecer, passar por alguns momentos, algumas situações para novas espécies aparecerem. Por exemplo, aqui a gente tem uma população inicial, tá? Vamos supor, de gafanhotos, digamos assim, de formigas, de qualquer coisa. E aí surge um evento catastrófico, tipo um terremoto, e divide essa região. E aqui fica uma região próxima da água e ali fica uma região extremamente seca. O que acontece? Esse ambiente vai selecionar determinadas características com determinados alimentos, e aquele lá, outros seres com outras características e com outros alimentos. Daqui a pouco vai haver a seleção natural e vai também ter as mutações que serão privilegiadas, e daqui a pouco a gente tem a formação de duas espécies que já são diferentes. O que é uma espécie? Seres com características incomuns que conseguem reproduzir entre si porque têm a mesma característica cromossômica. Então, espécie A e B agora são seres diferentes porque as suas características, tanto anatômicas quanto morfológicas e genéticas, são distintas. Aqui tem outro exemplo acontecendo a mesma coisa. Um grupo, uma população, por algum motivo surge ali numa erupção vulcânica, uma barreira geográfica, eles ficam separados, se transformam todo, que quando voltam a se encontrar, eles já são duas espécies distintas, já não conseguem cruzar entre si. Aqui foi feito um estudo em laboratório fazendo isso. Pegou uma população inicial de mosquinhas, se colocou dois grupos, cada um num lugar, com alimentos diferentes que induzam uma mutação. Quando voltou a se encontrar, deixado da população junta, as amarelinhas se atraíam pelas amarelas e as laranjas pelas laranjas, porque elas já tinham mutado e já tinham agora virado espécies diferentes. E aí tem atração sexual por seres da mesma espécie, ok? Então, reproduzindo o que pode acontecer no meio ambiente. E isso aqui é, na verdade, um texto que está mostrando como que é o processo de especiação. Quanto mais espécies existem em um planeta,
em um determinado local, mais forte, mais preparada essa espécie tá, ok? Então é um sistema que a gente chama que é um processo autorreforçante, que faz bem para a espécie, essa característica que os transforma e faz com que eles se reproduzam junto com seres parecidos. Ok? E as espécies vão se transformar através de mutações, recombinações gênicas, seleção e vão acumulando diferenças genéticas. Quando se juntam, não é mais permitido o cruzamento e aí rola o isolamento reprodutivo. E aí, meus amores, o próximo videozinho vai ser sobre evidências da evolução. É justamente aquela parte que a gente diz, gente, a evolução sim existe e aqui estão as evidências e os argumentos de que Darwin estava certo e de que como que acontece. Então, os próximos vídeos da próxima semana são os argumentos evolutivos que comprovam que isso tudo não é só uma teoria, que os seres se transformaram, que os nossos antepassados são, por exemplo, dos mamíferos, são os répteis e dos répteis o antepassado são os anfíbios e assim sucessivamente. Beleza, gente? É isso aí. Amo vocês.